Muito bem, a pergunta, o que nós somos? Nós já respondemos parte dessa pergunta, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós respondemos parte dessa pergunta no domingo passado, onde Jesus declarou, e nós examinamos muito bem, e ele disse que você, cristão, filho, filha de Deus, você é sal da terra. E nós vimos que o sal ele tem o poder de retardar o apodrecimento de alguns alimentos. Ele faz com que o apodrecimento seja mais tardio. E esse é o efeito da igreja, dos filhos de Deus nesse mundo, nessa sociedade. Fazer com que a moralidade, a vida moral desse mundo, ele demore mais para apodrecer, se é que a gente pode falar assim. Nós somos sal da terra. Eu quero dar continuidade a esse texto, nós vamos ler novamente o versículo 13, 14, 15 e 16, né? Na segunda resposta à pergunta, o que nós somos. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, a partir do 13. A palavra de Deus diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu quero ler novamente esse versículo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche teus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque pelo teu amor demonstrado na cruz em Cristo Jesus, nós somos salvos, libertos e também recebemos uma missão. A missão de brilhar a tua luz nesse mundo mau. Pai, eu quero clamar a ti nessa noite, nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a ti que nossos corações que podem estar talvez preocupados com diversas situações, corações talvez dispersos, talvez distraídos, eu clamo a ti, me dá esses corações em nome de Jesus, e eu clamo a ti que a tua palavra possa falar nessa noite. Permita que a tua luz brilhe sobre corações que vivem em trevas nesse momento. E permite que a tua luz brilhe através de nós como teus filhos, mostrando a esse mundo o teu amor. Usa a minha vida como um instrumento falho, como um instrumento fraco, Deus. Use a minha vida pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Luz do mundo. Essa é a resposta do que nós somos. Quando nós analisamos essa palavra luz na Bíblia, geralmente luz está ligada à alegria, está ligada à bênção e está ligada à vida. Agora eu te faço uma pergunta, qual é o oposto de luz? Trevas, né? Escuridão. As trevas na Bíblia geralmente estão ligadas à morte, estão ligadas à tristeza, à adversidade. Em alguns momentos também na Bíblia, as trevas, a escuridão, elas significam a ignorância quanto às coisas de Deus. É por isso que esse mundo vive em trevas, ignorante a quem da vontade de Deus e da palavra de Deus. O nosso mundo vive em pecado. O nosso mundo vive em trevas. O pecado, a morte cercam a humanidade. O pecado e a morte cercam Santa Maria de Itibá, ao nosso redor. Esse mundo, essa cidade, a tua vizinhança, talvez teus parentes e amigos, precisam de luz. Precisam de luz, para não caminhar mais em trevas, em escuridão. Mas, afinal de contas, que luz é essa? Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, nós precisamos fazer uma distinção aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma definição forte e importante para nós. A luz, a verdadeira luz, se chama Jesus. Jesus Cristo
é a verdadeira luz e a poderosa luz. João 8,12, ele afirma o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui a gente precisa fazer uma pausa e fazer uma explicação do que está acontecendo quando Jesus declara, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Calma lá, nós já vamos entender por que ele está falando aqui em Mateus 5 que nós somos a luz. Nós vamos entender. João, capítulo 8, os capítulos anteriores, eles nos colocam num evento que acontecia no povo de Israel, que era a festa dos tabernáculos. Nesse contexto, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. O que acontecia na festa dos tabernáculos? O povo de Israel, ele vinha aos arredores de Jerusalém, para a cidade, para festejar, uma festa que durava 7 dias, uma semana. E nesses 7 dias, o povo dormia em tendas. Né? Não eram exatamente tendas, eram cabanas, especialmente feitas com galhos de árvores, folhas. E por que eles faziam isso durante uma semana? Para lembrar. Para lembrar que durante 40 anos eles foram peregrinos no deserto, eles não tinham casa fixa no deserto. Então, o sentido dessa festa era esse, relembrar os 40 anos do deserto. Agora tem algo especial. Em um desses dias da festa, todo o povo ia ao templo de Jerusalém, mais especificamente o pátio das mulheres, onde todo o povo poderia se reunir. E eles ficavam a madrugada toda celebrando. Ficavam a madrugada toda dançando, cantando e louvando a Deus, os levitas tocavam, e tinham 4 grandes candelabros incandescentes nessa festa, em que o povo passava a madrugada louvando a Deus. E por que tinham esses 4 candelabros incandescentes? Porque eles representavam algo especial que aconteceu durante os 40 anos no deserto. Você lembra quando o povo esteve no deserto? O que iluminava eles à noite? Lembra ou não? Uma coluna de fogo. Né? De dia Deus enviou uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo para iluminar a caminhada do povo do deserto. Esses 4 candelabros naquela festa representavam a coluna de fogo que esteve entre o povo de Israel. Ou seja, a luz dos candelabros representava a luz de Deus que brilhava e que iluminava o povo de Israel no deserto. E o povo ficava ali cantando, louvando e dançando, até que a luz do sol começava a brilhar. E à medida que a luz do sol ela ficava mais forte e o brilho dos candelabros perdia, né, o seu fulgor, né, a festa encerrava. Aquele momento encerrava, então. Então, o que nós temos? Uma festa em que todos se reúnem no pátio do templo, e onde a luz que emanava dos 4 candelabros representava Deus e a presença de Deus. E nesse contexto, Jesus declara, eu sou a luz do mundo. Jesus está declarando, aqui em João 8,12, que Ele é Deus. Isso deve ter caído de uma forma muito impactante no coração dos judeus, né? No coração principalmente dos judeus muito religiosos que estavam ali. Isso revela o que Jesus é para nós. Assim como o povo de Israel não poderia prosseguir sem a presença de Deus no deserto durante 40 anos, Jesus, a luz do mundo, é a luz do teu viver. E sem essa luz você não pode prosseguir. E sem essa luz você não pode continuar. Sem a luz de Cristo no teu viver, o caminhar é de trevas, escuridão e perdição total. Bom, como eu disse antes, João 8, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Mas Mateus 5, ele disse o quê? Vocês são a luz do mundo. Eu, você, nós somos a luz do mundo. Agora, como é que esse negócio funciona? Quem é luz? É Jesus ou é você que é a luz? Poxa, João 8, Jesus está falando que ele é a luz. Mateus 5, ele está falando que nós somos a luz. Jesus está confundindo as coisas, será? Não, meus irmãos, ele não está confundindo nada, não. Para ilustrar muito bem, eu quero usar essa imagem, essa figura. Bom, quem aqui, né, muitos vieram da roça e talvez numa noite escura puderam caminhar durante a madrugada para resolver alguma coisa na roça somente com a luz do luar. Né? Já viu aquela noite que tem um breu, uma nuvem, de repente a nuvem sai,
abre a luz do luar, ilumina. Né? Não ilumina tanto quanto o sol, mas ilumina e você pode caminhar. A lua é uma boa ilustração de como nós somos luz. A lua tem luz própria? Não. Certo? A lua não tem luz própria. A lua apenas reflete a luz do sol. E dependendo da posição entre a Terra, né, que a Terra se coloca antes da lua, e o sol, entre a lua e o sol, essa luz pode diminuir, a lua pode ser minguante, pode ser crescente, ela vai crescer, ela pode ser uma lua cheia bonita ou pode não ter muita luz, dependendo da posição da luz do sol a se projetar sobre a lua. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você é luz. À medida que a luz de Cristo, que representa o sol, ilumina a sua vida, você reflete a luz dele nesse mundo. Através da luz de Cristo, nós podemos dizer que somos luz nesse mundo. Não é a nossa vida que emana a luz, mas é a vida de Cristo em nós que emana a luz. E para ilustrar isso, Jesus usa dois exemplos interessantes. Um exemplo, ele fala da cidade. E ele vai falar, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Bom, por que Jesus fala isso? O que ele tem em mente? Algumas cidades antigas eram construídas sobre os montes. Jerusalém é um exemplo disso. Então, se ela era construída sobre os montes, isso era porque tinha vários objetivos, né? Alguns deles era dificultar, por exemplo, ataques inimigos. Então, se ela era construída sobre os montes, era difícil não enxergar ela. Não tinha como esconder uma cidade. Imagina uma cidade inteira em cima de uma montanha. Como é que você vai esconder esse negócio? Não dá. Além do mais, algumas construções da época eram feitas com uma pedra especial, um calcário branco, que dependendo do horário do sol, né, do jeito como o sol batia nessas construções, aquelas construções, elas de certa forma brilhavam, elas refletiam a luz do sol. Então, sobre o monte, haviam cidades que muitas vezes, em determinados horários, brilhavam. Brilhavam. Jerusalém é um exemplo, né? O templo de Jerusalém foi construído sobre o monte também. Então, dessa forma, uma cidade ela não podia ficar escondida. Em primeiro lugar, porque ela era construída num lugar alto, e segundo lugar, porque aquelas edificações brilhavam em certos horários do sol. Outro exemplo, a candeia, ele vai falar no versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Uma candeia, na época de Jesus, ela era feita de barro. E como é de conhecimento comum, naquela época não tinha luz elétrica, né? Não tinha esses recursos que nós temos, então eles usavam para iluminar a sua noite ou tochas, mas dentro de casa não tinha como iluminar com uma tocha. Tinha que usar uma candeia. Então ela era feita de barro, ela era alimentada com óleo e havia um pavio feito de algodão, né, ou de linho. E ela era colocada no velador da casa. E esse velador, que era uma espécie de suporte da candeia, ele era colocado sempre em um lugar alto. Né? Afinal de contas, você já viu uma lâmpada embaixo? Onde é que estão as lâmpadas aqui? Em cima. Qual é o propósito das lâmpadas ficarem em lugares altos? Iluminar melhor, né? Iluminar melhor, assim fica tudo mais bem iluminado. Além disso, as candeias, elas eram mantidas acesas durante a noite inteira, em muitos lares naquela época. Né? Por quê? Porque na escuridão, na escuridão da noite, aquela luz podia guiar os moradores da casa, onde eles acordassem nos seus cômodos. Agora, o que Jesus quer nos ensinar com essas duas ilustrações? Uma cidade que não dá para esconder e a candeia que não deve ser colocada embaixo. Né? Ela deve ser colocada no velador, acima. O que ele quer nos ensinar? A luz que deve brilhar. E a conclusão do texto, Jesus diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Assim como a cidade não pode ficar escondida, a candeia guia os moradores da casa, a luz de Cristo na minha vida, a
A luz de Cristo na tua vida, ela não pode ficar oculta. Ela precisa brilhar. Ela precisa brilhar e ela precisa guiar pessoas para a luz do Evangelho. O texto original, né, nós lemos assim brilha a luz de vocês. Quando nós lemos, parece que a ênfase está em uma luz que é nossa, no vocês. Mas o texto grego original, a ênfase não está na palavra vocês, a luz de vocês, ou vossa luz, como algumas traduções vão traduzir. A ênfase está na luz. A ênfase está na palavra luz. Ou seja, o que deve brilhar é a luz de Cristo e não o discípulo de Cristo. Nós apenas temos uma responsabilidade, permitir que a luz de Cristo brilhe através de nós. Você percebe a diferença aqui? Não é o discípulo que deve brilhar, é a luz de Cristo que deve brilhar através de Cristo. E talvez você esteja se perguntando, muito bem, que legal, é uma luz de Jesus que deve brilhar, mas e de maneira prática, como é que isso funciona? Como é que a luz de Cristo vai brilhar através da minha vida? Como é que funciona esse negócio? E Jesus responde a essa pergunta. Ele diz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui está a resposta. Como é que a luz de Cristo vai brilhar através do meu viver? Como a luz de Cristo vai brilhar através do teu viver? Através das boas obras que nós praticamos. Agora, o que significam essas boas obras? Hoje em dia, está em alta, né, esse tema, boas obras. Eu venho de uma região onde nasci e fui criado, especialmente o sul do Brasil, em que esse tema, boas obras, ele é muito comum em diversas religiões. Eu lembro da cidade de onde eu vim, onde eu morei, há alguns anos, tinha uma Kombi de um centro espírita, e tem muitos centros espíritas lá, né, na cidade onde eu morava, e nessa Kombi estava escrito lá, fé sem obras é morta. Né? Um versículo bíblico. E de fato, aquele povo que não servia a Jesus Cristo, que infelizmente servia a doutrina de demônios, fazia muitas boas obras. Faziam muitas boas obras, ajudavam muita gente. Mas boas obras não são apenas o auxílio, não é apenas o auxílio que a gente pode prestar a alguém necessitado. Aliás, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Nós falamos alguns dias atrás das enchentes que estavam acontecendo no sul do país, na cidade dos meus pais, né, nós avisamos, e eles são muito gratos, né, à igreja, e muitos irmãos da igreja enviaram suas ofertas, e essas ofertas estão sendo destinadas a muitos irmãos, irmãs e outras pessoas da região, né, que estão podendo adquirir móveis, podendo consertar suas casas. Eu quero estender aqui o agradecimento por cada um que se mobilizou para abençoar essas pessoas, irmãos, mas também outras pessoas que estão necessitadas, né? Fica o nosso muito obrigado. Uma boa obra, né? Uma boa obra. Bom, mas essa expressão, boas obras, essa expressão significa tudo, preste atenção, tudo o que o cristão faz por ser cristão. Tudo aquilo que o crente faz porque ele é crente. Toda a manifestação externa e visível de fé, tudo aquilo que eu faço porque sou cristão. Isso é uma boa obra, biblicamente. Então lembra, biblicamente, boa obra é ajudar o necessitado. Boa obra é enviar uma oferta lá para o sul para pessoas que perderam suas casas. Boa obra é enviar uma oferta para a campanha de missões missionárias, de missões da GEVAN, como nós fizemos, ou missões nacionais, como iremos fazer a partir deste mês. Uma boa obra é ajudar e dar alimento para alguém que está necessitado. Mas boas obras são um conjunto de coisas que a gente faz porque nós cremos em Jesus. Por exemplo, quando você não frequenta determinados lugares porque você se diz cristão, porque você é cristão, você está fazendo uma boa obra. Quando você renuncia certos meios de lucro, porque você vê que esses meios são desonestos, né, você está fazendo uma boa obra.
a luz de Cristo está brilhando através da tua vida. Quando você deixa de lado alguns relacionamentos, seja de amizade ou sejam até relacionamentos amorosos, né? Eu falo aqui tempo de namoro, não falo de casamento, né? Você deixa de lado alguns relacionamentos por amor a Cristo, a luz está brilhando. Quando você estende a mão ao necessitado, a luz brilha. Quando você conforta a gente em luto, em dor, e se coloca ao lado de alguém que está sofrendo, a luz de Cristo está brilhando através da tua vida. Você percebe isso, meu irmão? Minha irmã, em cada detalhe daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós deixamos de fazer por causa da nossa fé em Cristo, a luz de Jesus está brilhando através das nossas vidas. Quando nós aprendemos a viver uma vida autêntica, uma vida verdadeira, uma vida sem máscaras, uma vida longe da hipocrisia, a luz de Cristo brilha através de nós. A luz de Cristo, ela se torna opaca no nosso ser quando nós vivemos apenas uma vida de domingo. Já viu a vida de domingo? É a vida que a nossa linguagem muda, porque a gente vai para a igreja, né? A gente fala um monte de glória a Deus, amém, canta, levanta as mãos. Mas durante a semana não há louvor a Deus no nosso coração, no jeito de viver. A luz de Cristo brilha através de uma vida que vive Cristo todos os dias. E é o que Jesus está falando, as pessoas nos verão, as pessoas verão as nossas boas obras, as pessoas verão a luz de Cristo em nós e elas vão glorificar o Pai que está nos céus. E sabe por que elas vão glorificar o Pai que está nos céus? Porque elas vão reconhecer que tem algo diferente nesse povo. Porque as pessoas irão reconhecer que existe uma luz brilhando, indicando a direção de vida, através do teu viver. Você parou para pensar como isso é poderoso e como isso é maravilhoso? A luz de Cristo a brilhar através das tuas obras, daquilo que você faz ou deixa de fazer, é como um farol que brilha para navios que estão perdidos no mar, que não sabem, né, se a qualquer momento vão encalhar, mas eles veem a luz de um farol. Isso indica uma luz e uma esperança. A tua vida é esperança para outras pessoas. Mas eu te pergunto, será que você está disposto a ser usado por Deus na vida de pessoas que estão se perdendo? Mas eu te pergunto, será que você está disposto a permitir que a luz de Jesus brilhe através da sua vida? Porque talvez isso te traga muito trabalho. Porque lidar com pessoas talvez não é tão fácil. Aconselhar pessoas talvez não é tão fácil. Acompanhar pessoas que estão começando na caminhada talvez não é tão fácil. Você está disposto a ser a luz de Jesus? Você está disposto a ser a lua que brilha, a luz do sol, a vida que brilha, a luz de Jesus, através do seu viver? As pessoas precisam olhar para nós e não ver a nossa vida, a nossa atitude, elas precisam ver Cristo em nós. Cristo através da sua vida. Cristo através das tuas mãos. Cristo através dos teus pés, aonde você vai. Cristo nos teus olhos. Cristo através dos teus ouvidos. Através das tuas atitudes. Ou será que você vai ficar fechado no teu mundo? Confortável. Por talvez pensar de forma egoísta, eu sou salvo, está tudo bem. Meus irmãos, igreja, nós podemos ir além. As pessoas podem olhar para nós e ver uma luz a brilhar para a eternidade. A luz de Cristo em nós, não a nossa própria luz. Que Cristo brilhe no teu viver. Que Cristo brilhe no meu viver. Que você possa consagrar a tua vida. A tua vida e tomar decisões que vão levar pessoas a conhecer a Jesus. Que a tua vida possa servir como um farol para tanta gente perdida nesse mundo. Que essa declaração de Cristo possa ser real sobre a nossa vida e sobre a vida dessa igreja. Vocês são
luz do mundo. Vocês são luz de Santa Maria de Jetibá. Vocês são luz desse local. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e os irmãos da música a virem aqui à frente, porque eu quero orar. Eu quero orar contigo nesse momento e convidá-lo a tomar decisões. Sim, o Senhor Jesus é a luz que vem a esse mundo, mas Ele escolhe seus filhos e filhas para brilhar a luz dEle nesse mundo. E talvez nessa noite o Espírito Santo de Deus te incomoda porque você tem se preocupado apenas com aquilo que é seu, olhado apenas para aquilo que é teu. E talvez os teus olhos não estão vendo o reino de Deus. E talvez os teus olhos não estão vendo um pai, uma mãe perdidos, caminhando para o inferno. Um vizinho sem esperança. Alguém doente, próximo a você, desesperado, com medo de morrer porque não tem Cristo. Mas Cristo te chama como luz para brilhar.